Analisando Analisado, seja muito bem-vindo ao nosso Análise Pod. Esse é um podcast que tem como intuito trazer de forma leve, com conteúdo de qualidade, temas da psicanálise, saúde mental e bem-estar. Meu nome é Karina, eu sou enfermeira, psicanalista em formação, mãe e militante em saúde mental. Hoje eu tô vestindo uma bata roxa, com uma calça jeans, meu cabelo tá solto, um pouco abaixo do ombro, loiro. Tô com minha franja presa, né, dos dois lados, sou uma mulher branca e a gente tá num estúdio hoje preto, com paredes almofadadas e um telão ao nosso lado com o nosso logo do Análise Pod. Se apresenta pra galera, Nath. Oi, pessoal, eu sou a Natália, futura mamãe, psicanalista em formação, tô hoje de cabelo preso, sou uma mulher branca, vestindo um vestido branco. Hoje a gente está muito feliz que a gente está com um tema muito importante, um tema que a gente fez questão de trazer, que é negritude e psicanálise. Hoje a gente vai trazer uma convidada muito especial, que é a Cristiane Nonato. Ela é formada em recursos humanos, psicanalista de faculdades humanas, terapeuta familiar. Cris, se apresenta aí pro pessoal. Bem-vinda, Cris. Obrigada, gente. Estou muito feliz com o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Dom, né, que me escuta assim, né, no WhatsApp, né, e hoje tá me vendo aí através dos olhos da mamãe. E eu sou uma mulher negra, com os cabelos crespos, soltos, acima do ombro, com uma presilha na lateral. Estou vestindo uma blusa rosa fúcsia, uma saia preta longa, e estou de rasteirinha. Cris, como nossa convidada super especial para esse tema de negritude, eu quero, antes de tudo, saber como que a psicanálise entrou na sua vida. Como que foi esse processo? Como que foi para vocês? Conta um pouco pra gente quem é a Cris. A Cris, eu sou Cristiane, né, como você me apresentou já, psicanalista, terapeuta de casais, né, das faculdades humanas, filha de Ivo e Fátima, esposa de Marcos, mãe do Felipe e do Raul, 2 adolescentes maravilhosos, né, e que veio ao mundo com a possibilidade de ser, né, e hoje busca ser o sujeito da sua própria história. Então, eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, né, acerca do funcionamento humano, né, de como funciona essa psique. E a psicanálise, ela entrou na minha vida de uma forma bem sincronizada, porque nunca imaginava que eu esperava tanto a psicanálise quando ela chegou, né? Então, assim, eu tinha uma fala bem interessante antes, que eu não iria trabalhar com pessoas, que eu iria trabalhar com máquinas, porque as máquinas, né, cansa o físico, você toma banho, né, vai lá e descansa, relaxa, e que o ser humano não era bem simples assim. Então, eu sempre tentei fugir, né, mas além dos meus pais e do meu marido, que são incentivadores, eu tenho um casal de tios, né, o João e a Inês, que são terapeutas também, e eles sempre me incentivaram, sempre falaram assim, você é terapeuta, só falta você assumir isso, né? E eu sempre tentava fugir, mas não teve jeito, né? Acabou que a psicanálise me encontrou e me conquistou por ela ser uma pergunta, né? Em meio a tantas perguntas que eu tinha, ela me apresentou mais uma, né? E que me implicava. Então, me colocava como responsável mesmo da minha história, e foi aonde que eu comecei a querer saber mais, né, me aprofundar mais, e não pretendo parar, né? Que lindo! Ai, que demais, Cris. Assim, como a Nath falou, né, esse era um tema que a gente entende que ele é fundamental por atravessar muito, né, a população negra, hoje maioria no Brasil, né, e a nossa proposta hoje aqui no Pod, né, não é trazer definições, acho que o letramento racial de responsabilidade individual de cada cidadão, assim, né, nós enquanto pessoas brancas, acho que por reparação histórica, né, as pessoas negras por empoderamento e apropriação mesmo da cultura, enfim, das suas raízes, né, mas eu acho importante para a gente começar esse diálogo e começar a se aprofundar um pouco mais no tema. Eu trouxe aqui uma definição de negritude, né, uma definição da Lígia Fonseca Ferreira, né, ela é professora da USP,
E no texto dela, Negritude, Negridade e Negrícia, ela traz que negritude é a ideologia característica de uma fase de conscientização pelos povos negros africanos da opressão colonialista, a qual busca reencontrar a subjetividade negra objetivamente na fase pré-colonial e perdida pela dominação da cultura branca ocidental. Então, pensa, né? A partir dessa definição, né? O que a gente queria trazer agora nesse diálogo é qual que é a importância da perspectiva psicanalítica nessa compreensão dessas questões da negritude. Então, Karina, assim, a população brasileira, né? Os negros ocupam um pouco mais da metade da população, né? E é composta por pretos e pardos. Só que parece que há uma relutância em reconhecer isso, né? A negritude, né, os efeitos do racismo antinegro não são pauta de estudos psicanalíticos, onde as pedras angulares, né, como dizia Freud, né, o ambiente, ele é de supremacia branca. Então, assim, isso nos induz a pensar na própria negação mesmo do preconceito, né, onde mecanismos defensórios primitivos, eles são evocados. Então, há essa cisão dos objetos bons e maus, onde a negritude, ela é vista como esse objeto mau, né, e inferior, e acaba sendo internalizado, né? E a clínica, ela é do sujeito, né, desse sujeito que está o tempo todo e a todo momento se construindo, se desconstruindo, né? E quando a psicanálise, ela debruça esse olhar, né, para a constituição desse indivíduo social negro, né, ela amplia os horizontes da clínica também, porque, de fato, o racismo, ele é uma ferida aberta na subjetividade negra, né? A própria negritude, ela é um enorme campo simbólico, né, onde só um significante, que é a cor preta, ela já tem uma grandeza de significados aí, históricos, psicológicos e ideológicos, e que acabam assumindo e sendo reproduzidos de forma inconsciente. Então, é uma necessidade, sim, da psicanálise olhar, porque quando a gente fala da clínica psicanalítica, né, em relação à negritude, não é anular, né, aquilo que já foi contribuído ao longo do tempo, desde Freud até hoje, né, mas é para parar e pensar mesmo, porque quando Freud fala, né, da neutralidade, será que hoje é colocada essa neutralidade na clínica, diante de tantas discussões, né, ao longo da história, né, ao longo do tempo? Será que, de fato, é buscado na clínica essa indiferenciação, né, dos opostos, dos valores? Né? Então, quando a gente fala do lugar de vazio, será que esse vazio, ele está dando abertura para a fala sobre ela mesma? Né? Então, é realmente essa busca, né, que a gente precisa tá olhando, né, para essa dor, porque é uma dor que ela não é dita, né? E isso é sem normatização, né? Falar mesmo que essa interseccionalidade, essa questão da raça mesmo, da orientação sexual, do gênero, né? Onde se nasce, se cresce, né? Essa questão das violências sociais sofridas, que compuseram aí, né? Integraram as pulsões, as marcas pulsionais, elas são, de fato, apresentadas na clínica junto com o analista. E aí, como que fica esse analista diante da negritude, né? Porque, de novo, é uma dor que ela não é dita, né? E se ela não é dita, ela também não é supervisionada. Eu mesmo não vejo, né, em apresentações de supervisão, essa negritude, né? É falado sobre o sujeito diverso, né? Sobre a sua nacionalidade, sobre a sua orientação sexual, mas não é apresentado essa negritude. E ela é importante. Sim, esse tipo de dor você não sente uma presença. E é bom a gente falar existe, né? Isso. Existe essa dor que tem que ser falada. Eu acho, tem um exemplo, né, da Isildinha Batista, maravilhosa, uma das primeiras psicanalistas negras do Brasil, né, que ela traz, que um dia ela se levantou
e trocou de analista, porque o analista dela tinha encaminhado ela para um psiquiatra, porque ela estava se sentindo persecutório, né? Ela estava se sentindo muito perseguida. Ela falou, eu não tô me sentindo perseguida. Eu só sou uma mulher de um corpo preto que existe num país racista, né? E que sim, sou perseguida no mercado, e que sim, quando eu entro numa loja um pouco melhor, num shopping, os seguranças ficam em atenção, né? E dentro... E nesses momentos, eu não sou a pós-doutoranda da USP, e, enfim, psicanalista que fez supervisão com Lacan, não. Eu só sou um corpo preto. E aí nada mais importa, né? Então, é importante a gente olhar essas sutilezas e ter atenção, né, no nosso dia a dia, nessas nossas construções sociais, né? Sim, e essa fala da Zidinha, ela é bem impactante, porque realmente isso que acontece. Não importa o que a pessoa preta ela faça, ela nunca vai ser reconhecida pelos seus feitos, mas sim pela sua cor, né? A psiquiatra e psicanalista Neuza Santos, ela fala, né, tem uma fala no seu livro que ela fala que ser negro não é uma condição dada a priori, né? É vir a ser, é tornar-se negro, né? Então, quando a gente tem essas questões que nem a Zildinha passou, né? De, você tá persecutória, né? A fala do negro, ela é vista como vitimismo, né? Como militância. Uhum. E aí acaba que, quando a gente faz essa divisão dos objetos bons e maus, né? O mal, ele tem que ser destruído. E aí o negro, ele acredita que ele deve se destruir. E aí acaba que o ideal de eu do negro é ser branco, né? E isso é muito triste, porque é uma dor realmente que é bem aberta. Puxando esse gancho, assim, hoje no Brasil a população negra sofre impactos sociais diretamente na construção da identidade, na autoestima, na relação interpessoal. Qual o efeito do racismo estrutural que você enxerga na formação psíquica da pessoa negra? O racismo estrutural e sistêmico, né, o racismo ideológico, né, psicológico, são termos assim que eles se sobrepõem, né, e eles interagem de forma mesmo a difundir, né, a desigualdade racial, né, e aí acaba que, como eu disse, né, o negro ele fica querendo ser branco, né, e isso impacta porque, assim, não importa o que você vai fazer, você é realmente reconhecido pela sua cor, né, então você vem com estereótipos que vão te rebaixar, né? Então, assim, sempre o diferente é uma ameaça para o outro. Então, o olhar para isso é fundamental, porque eu posso ter uma demanda parecida com uma pessoa branca, né? Só que eu tenho algo a mais que é negado por mim mesmo, que está por inteiro em mim, que é a cor da minha pele. Né? Então, isso é um agravante a mais em cima de qualquer demanda ou qualquer conceito que a gente estude. Né? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse olhar. E assim, não é meu lugar de fala, mas pelo aletramento que eu tento fazer, isso de ter o corpo que tem que ser mais sexy, automaticamente a negra, o corpo é visto talvez de uma forma mais sexy, o negro, precisa ser mais forte. Então, Sim. São coisas que a gente tem que ir desestruturando, que, né, não é legal, né, Cris? A negra, ela é hipersexualizada. Isso, essa fala. Né? Bem isso mesmo, né? E o homem negro, ele já sofre, a gente sabe, porque a maior parte de mortes no Brasil é de negros, né? Então, até para se pensar, né, no complexo de Édipo, né? Essas crianças que perderam seus pais, né, vítimas de racismo, nesse período, né, de identificação, né, como que fica? Porque eu já tenho essa violência social sofrida, né, eu já começo a internalizar que eu não sou bom o suficiente, né, e aí eu perco a minha autoridade, né, que é meu pai ou a minha mãe, por conta deles serem assim. Né? Então, como que fica a psique dessa pessoa? Né? Como que ela vai vencer, né, na vida, como a gente fala? Então, assim, é uma coisa que é preciso ser olhada, assim.
Eu acho que pegando esse tema, assim, né, que é o que atravessa o gênero, né? Então, existe o homem preto e o que a sociedade espera dele, e a mulher preta e o que a sociedade espera onde quer que ele esteja, enfim, né? Para além disso, a gente ainda tem a população que entra nas minorias, né? Então, a gente tem o preto periférico, o preto da comunidade LGBTQIAP+, e aí como é que fica, né? Você, nesse recorte de gênero e nesse recorte enfim, de minoria, né? Sim. O Fanon vai falar que a estrutura psíquica da pessoa negra já vive em grande conflito, é uma grande confusão. Então, soma isso com essas vicissitudes de ser homem, de ser mulher, de pertencer a alguma comunidade, né? Então, isso é um agravante a mais, né? Então, além de eu ter as minhas dificuldades, do que a sociedade espera de mim, de eu ser um homem, de eu ser uma mulher, né? Eu ainda tenho essa questão da cor da minha pele, né? Então, tudo isso é como se acentuasse ainda mais, né, as problemáticas. E assim, Cris, a gente entendeu que tem esses problemas, quem ainda não entendeu, que comece a olhar, né, entendendo isso, como que, assim, a clínica, a psicanálise pode ajudar, como que uma pessoa que pode te procurar e, de alguma forma, lidar com isso de uma forma melhor, como que a gente leva essa negritude, esse tema, essa dor para a clínica? Sim, é preciso mesmo esse olhar do analista, né, nessa questão do letramento, né, se aprofundar nessas questões da negritude, porque, assim, a gente sabe que os conceitos não foram em cima dessas pessoas negras, né, porque o negro, ele é muito vinculado também à sua classe social, então ele não vai fazer análise, ele não pode pagar, né, mas com o tempo isso foi se transformando. Então, a gente fala muito da psicanálise contemporânea, né? Então, esse analista, ele precisa estar olhando essa contemporaneidade, né? E estar acompanhando isso daí. Então, é olhar, de fato, para essa dor que não está sendo dita, né? Através dos mecanismos dessa pessoa negra que está sendo anulado por ele mesmo, né? Então, tratar de uma forma com que ele se sinta visto, né? E que ele se sinta à vontade de estar falando da sua dor sem ser taxado de vítima, né? Eu estou me fazendo de vítima, né? Eu estou militando alguma coisa. Mas por ele ser simplesmente um sujeito por ele mesmo, né? E aí conseguir fazer com que ele seja protagonista da sua história. Sim. Eu acho que muito é vinculado a isso, assim, a psicanálise, ela traz esse autoconhecimento, né, essa regulação emocional, que eu acho que é muito necessária, né, para a pessoa preta, porque sempre é isso, né, esperam de um homem preto. Acho que a gente teve aí o último Big Brother, né, Sim. e que trouxe muito, né, um dos participantes, o quanto que ele precisou desenvolver esse controle emocional. Sim. Né? E você vê que como que é estereotipado, né, o homem negro. Porque se ele fala mais firme, se ele fala, né, mais alto, ele tá sendo agressivo, ele é violento. E se você apertar mais um pouquinho, ele é o bandido, né, ele é o marginal. Então, assim, o racismo, ele existe, sim, não adianta negar isso, né? Ela pode aparecer de várias maneiras, né? De uma forma mais nivelada, uma forma mais explícita, mas ela existe, né? Então, não adianta negar isso. E assim, queria que você trouxesse pra gente estratégias de empoderamento, né? E de promoção de bem-estar, tanto para a população negra, para a mulher negra, né? Então, assim, como que a gente pode se empoderar e trazer, de fato, busca mesmo desse autoconhecimento, né? Quais são as ferramentas que a gente pode trazer? No caso, assim, é realmente se aceitar, né? Só que esse processo de aceitação, ele é muito difícil. Então, se eu não consigo por mim mesma, é realmente procurar ajuda, né? Mas eu não consigo encontrar analistas negros, né? Porque, assim, essa questão desse idealismo de que, olha, só analista branco
que só vai atender branco, só quem pode pagar é a pessoa rica branca, né? Acaba assustando essas pessoas negras para vir em busca, né? Então, assim, eu não me identifiquei, vamos, né? Não precisa se prender a um analista, mas vai em um que te enxergue de fato, né? E aí você busca esse autoconhecimento, né? Para que você se capacite perante as demandas do outro, né? Para que você consiga ver que você não precisa suprir as necessidades do outro, mas as suas mesmo, né? E que você se aceite de forma que você é, né? Tem um filme que se chama Felicidade por um Fio, né? E que fala muito, retrata muito como que a negra lida com o cabelo, né? Então, lá a personagem, ela fica o tempo todo alisando o seu cabelo. E eu me identifico no início porque, assim, ela tem um pente quente, né? Que é de metal mesmo, e aquilo queimava a orelha. E quando eu era novinha, eu passei por isso, né? Então, assim, era terrível, porque você não podia, às vezes, brincar numa área de piscina, porque você vai molhar o cabelo, e aí vem o cabelo é pichain, né? Então, assumir realmente esse cabelo pichain, né? E hoje tá mais fácil, hoje tem um movimento que se levantou, né? Tem o pessoal que está aí militando, então, assim, hoje é muito bom você estar usando trança, você estar andando com o seu cabelo livre. Então, hoje é mais fácil a mulher negra, se olhar, né, e começar a se gostar, de usar a roupa, assim, que destaque a sua cor, né? E, independente do que as pessoas acham dela, o importante é o que ela acha, o que ela vê, né? Então, ir para o mundo, né? Porque ela pode fazer qualquer coisa como uma outra pessoa branca pode fazer. Assim, Cris, para você, como que foi esse processo? O que é difícil ainda hoje? O que já foi muito difícil, mas hoje você lida de forma diferente? Porque talvez a gente pode acender uma luzinha em quem esteja assistindo de olhar de outra maneira. Então, eu queria que você contasse a Cris como psicanalista negra, como que chegou nessa maturidade, nesse sujeito que se identifica de forma livre nessa sociedade opressora. Então, como que foi para você? Olha, nisso foi muito difícil, né? E, assim, como analisanda, né, ali atrás ali do divã, eu tinha medos, né, de falar das minhas dores por conta disso, né, de ser taxada como vitimista, né, porque se você fala, mas não é assim, né, não é assado, e aí você pega e acaba se bloqueando, né, de falar disso, né, então você fala de uma maneira superficial, né, você às vezes nem acaba revelando. Então, antes de ser analista, você era paciente, esse lugar que você está contando é como paciente. Sim, né, e como analista, eu vejo assim, né, uma forma nivelada do racismo, né, porque quando o analista chega aquele momento que você tem que confrontar ali, né, o paciente, então sempre volta uma fala, né, porque eu tenho um amigo que aconteceu isso com uma pessoa que é moreninha, assim, igual você, sabe? Então, vem essa violência de forma mais nivelada de volta para o analista, né? Eu mesmo no meu WhatsApp, não é uma foto, eu tinha uma foto minha, né? E hoje é o logo, e então não tem a minha foto. Então, às vezes a pessoa entra em contato comigo ali, né? Marca uma sessão, né? E aí, quando tá de frente comigo, tem aquele choque a princípio, a pessoa às vezes fica sem graça, dá uma desculpa, sai, né? Outros pagam para ver, né? E aí continua a sessão, só que sempre lá no decorrer da sessão, sempre tem uma fala. Eu tinha uma babá que era assim igual você, eu tinha alguém, nossa, eu tenho uma amiga, né, que era de escola, que ela era bem pretinha assim, e a gente sempre se dava bem, então sempre tem alguma coisa assim, né? E falando como cidadã também, né, outro dia, né, não tá muito longe isso, foi recente, eu fui no posto de saúde, né, e eu fiz os exames, né, que é de rotina, e aí no retorno com o médico, eles tinham perdido a minha ficha, né? Simplesmente assim, perderam a minha ficha. E aí, quando ele precisou ter que perguntar para mim tudo de novo, por que eu tinha procurado
ele lá no início, ele fez uma pergunta que ele não tinha feito antes, que é, o que você faz? E tudo isso sem olhar para mim, sabe? Aquela coisa assim, coisa né? Mecânica. Bem mecânica. E a hora que eu falei assim, eu sou psicanalista, sou terapeuta. Ele, na hora, ele se arrumou na cadeira, sentou, sabe? Começou a olhar para mim. E aí a fala mudou, o discurso começou a mudar. Só que ainda assim, essa mudança no discurso era numa forma de teste, para saber se realmente eu era aquilo que eu estava falando que eu era. Então, até quando você fala quem você é, né, o negro precisa estar o tempo todo provando que ele merece aquele lugar. Né? E isso é desgastante, né? Quando a gente fala do letramento, né, em relação à negritude, isso acaba sendo cansativo. É porque, né? eu vejo que chega uma hora que vocês cansam de falar. Sim. E já tá na hora das pessoas, delas procurarem, já passou da hora, Sim. delas procurarem, entenderem e reconhecerem, né, esse racismo que é estrutural, mas existe o racismo que é o racismo. Sim. E ponto, né? E já começa porque eu, uma pessoa preta, tenho que estar falando aqui num podcast sobre negritude, porque não pode ser uma outra pessoa, né? E eu falando pode estar sendo subentendido como um vitimismo, como uma militância. Mas se uma pessoa branca estiver falando sobre negritude, já é altruísmo, né? Tá. Olha como que, né, ela se importa com as questões, né? Então, por que precisa ter isso? Né? Então, assim, realmente é um olhar que não pode ser negado. Se a gente já estatisticamente, né, somos a maioria, vamos dizer assim, isso não pode ser negado. Sim. E uma fala, assim, que eu achei que você trouxe legal, que você como paciente, não foi de primeira que você foi se identificando. Você foi, não Se buscou abrindo, outro, foi se abrindo, até entender. Então, assim, isso eu acho que é para uma psicanálise geral. Se você tá com um terapeuta que você não consegue se expressar, busque outro, Sim. mas não desista da terapia, da importância da terapia, né? Para se identificar como sujeito. Eu acho também muito importante isso que você trouxe, né? E na questão do empoderamento, é valorizar mesmo, depois que você se autoconhece, né? Depois que você se apropria de todas as suas qualidades, de fato investir nelas, né? Sim. Então, se empoderar da sua cultura, né? E aí buscar algo que te faça feliz, que te faça bem, né? Então, às vezes no esporte, às vezes na arte, né? Eu acho que a periferia tá aqui com o funk para trazer que, de fato, eles cantam, eles podem sim ganhar dinheiro, eles podem sim comprar o que eles acham que tem que comprar, né, com o funk ostentação, e o importante é isso, é a pessoa preta poder sonhar, poder realizar, concretizar, e a gente também precisa dar essa estrutura, esse suporte para que isso aconteça, né, então as grandes empresas, a gente tem uma estatística que 62%, né, dos cargos de liderança são de homens brancos, 3% são de mulheres negras. Então, assim, tá claro que existe uma disparidade gigantesca aí. E aí? O que a gente faz com isso? Isso existe, isso tá dado. E aí a gente só vai fechar os olhos, né? A gente vai fingir que isso não tá acontecendo, não dá. É um problema que não foi a gente que criou, mas a gente vai ter que estar junto resolvendo, né? Eu queria trazer também uma pergunta, Cris, que é mais pessoal, né? Mas você como... Acho que foge um pouco do nosso roteiro, mas eu acho significativo trazer, né? Você como mãe, hoje, de 2 adolescentes negros, né? Eu queria que você trouxesse aqui pra gente, assim, como é essa experiência, o que eles acham de ter uma mãe psicanalista. Tenho certeza que é muito orgulho, porque né, é uma mulher incrível como você, mas queria que você trouxesse um pouco pra gente. Sim, o meu menino mais velho, né? Menino, né? Menino, sempre será pra gente. 15 anos agora. E ele nasceu assim, branquinho, né? Branquinho, do cabelo liso, assim. Eu fiquei assim, a primeira coisa foi uma preocupação, né? Como que eu vou andar com essa criança, né? Porque vão falar que eu sou babá. Porque eu tenho amigas, né? Que os filhos dela nasceu loirinho do olho azul, né? E elas passam por isso, né? De, é babá, né? De quem que é essa criança. Então, a minha primeira preocupação foi essa, né? Só que aí depois, né? Tem aquela questão de, vamos olhar a pontinha dos dedos, né? Vai escurecer mais um pouquinho, vai ficar moreninho, né? E os dois são pardos, né?
Mas, assim, aí esse cabelo dele liso foi encaracolando, né? Então, a gente fala assim, é um cacho bom, né? E aí, eu falava assim, porque é uma preocupação também, né? Eu tinha essa preocupação, como que eu vou ter uma filha menina? Como que eu vou lidar com esse cabelo dela, né? Como que ela vai ter essa aceitação? Porque o menino, ele vai cortar baixinho, né? Hoje não, hoje tá, né, esse empoderamento masculino de Black Power, né? Aquela coisa toda. Mas... E pra menina, como que vai ficar, né? Então, tinha essa preocupação. Além das preocupações normais de mãe, você Sim, tinha isso. tinha isso ainda, né? Mas, assim, lindo, maravilhoso, né? Assim, só que, assim, eu já passei por uma situação, porque os lábios dele são grossos, né? Bem mais grossos, né? E uma vez eu já fui chamada na escola, porque... achavam que ele sofria algum tipo de violência porque ele estava com o lábio inchado. Eu falei, não, é o lábio dele, né? São os lábios dele. E, né, então, assim, já passei por esse motivo. E o meu filho mais novo, né, o Raul, ele já tem um cabelo crespinho, né? E ele, assim, me deu uma lição muito grande, né? Eu falo que ele me ensinou muito essa questão do empoderamento, porque ele tem um orgulho do cabelo dele, sabe? Então, ele é bem vaidoso, então, ele se cuida. Então, assim, ninguém mexe no cabelo. Então, ele gosta, né, de fazer, né, vários penteados nele. Ele fica ali mexendo, né? E, assim, eu já vi coleguinhas dele, né, tirando sarro, às vezes, do cabelo dele, né? Às vezes, vai brincar com água, né? E fica aquela coisa. Então, tem aquelas brincadeiras, né, em questão do cabelo. E ele não, ele tirava de letra, né, e ele pegava, devolvia de uma forma, assim, que eu olhava, assim, eu aprendi muito com ele, né, e foi uma das coisas, assim, que eu falava assim, não vou mais alisar meu cabelo, não, eu vou deixar, eu vou ficar, né, eu vou usar trança mesmo, e ele falava, nossa, mas você tá bonitona, né, então, assim, é essa questão. O meu marido também, né, desde quando a gente namorava, então, assim, eu sempre fui de usar tranças, né, porque eu sempre gostei, né, eu não ligava com essa questão da trança, eu já me preocupava com o meu cabelo solto. Agora, quando ele estava preso, trançado, eu não ligava tanto, né, mas tinha essa questão, né, de preocupação com eles, como que eles vão lidar com isso, né, mas eu vejo que eles tiram de letra, sabe? Você já sente que tá vindo uma geração, assim, um pouco mais empoderada, pode-se dizer? É porque eles estão vindo, né, já desse movimento, né, que foi levantado, né, de militância. Bom. Então, hoje você vê as crianças, meninas, né, com aquele cabelo todo Black Power, com uma flor gigantesca, né, para enaltecer aquilo. Então, assim, por isso que eu falo, hoje tá bem mais fácil, né? Fácil nesse sentido, assim, de você poder andar... Tem algumas né? referências a mais, Sim. né? Eu acho que essa luta, né? Essa construção toda que o movimento negro trouxe tá colhendo frutos, né? É muito importante esse depoimento seu, né? E como a gente aprende com as gerações futuras, né? Quanto ele tem esse empoderamento, o quanto que ele tá, né? Tem mais essa autoestima, né? Bem mais construída. E isso sendo construída já desde a infância, isso dá pra gente, de fato, uma esperança de seguir e continuar aí nessa luta. A representatividade, ela é muito importante, né? Porque eu falo assim... hoje você tem bastante referência negra, né? Na minha época, os atores, né, negros só faziam papéis de escravo, de empregados, né? Era sempre nessa linha. E eu lembro até hoje que quando a Thaís Araújo fez uma personagem principal, né, da novela Da Cor do Pecado, nossa, eu comecei a me sentir, que eu falava, eu sou da cor do pecado, né? Aquela coisa toda. Então, isso é muito importante, né? Porque uma menina... ela vai brincar de boneca, não tinha uma boneca preta, né? Então, por isso que acaba que quando eu tenho que destruir aquilo que é mal, né? E você fica sendo taxado o tempo todo de inferior, né? De uma coisa ruim, você acaba se odiando. Você acaba querendo maneiras, né? De querer anular a sua cor da pele. Então, eu preciso ser essa pessoa branca. E como que eu sou? Né? Então, acaba sendo... eu construo um ideal de eu branco. Que não precisa, né? Que não precisa, né? Então, por isso que essa fala da Neuza Santos, ela é muito importante, porque
O negro, ele tem que vir a ser mesmo, ele tem que se tornar negro, né? Ou seja, não é todo negro que é negro de fato, né? Ele ainda tem esse ideal de eu branco, né? Então, é tornar-se negro mesmo, de fato, na sua essência, né? Naquilo que ele espera, né? Que ele vá conquistar sendo negro, né? Não sendo branco. Eu lembrei agora, eu não lembro exatamente a frase, mas Bob Marley, ele trazia muito esse movimento lá atrás. Não sei se é que eu assisti o filme agora e tô em alta, mas ele sempre fala assim que enquanto a cor da pele for mais importante que outras coisas, sempre vai haver guerras. Sim. Então, a gente tem que pensar assim, o que a gente está priorizando? Quando a gente olha para o sujeito, eu olho o que ele tá, sei lá, eu olho para a pessoa, eu tô olhando pro cabelo, pra roupa, Então, eu acho que a gente olhar para as pessoas com esse olhar mais leve, para todo tipo, né? Todo mundo tem sua individualidade que não é padrão numa sociedade. Então, se você olhar para as pessoas através disso, eu creio que vai ficar muito mais leve para todo mundo. Né, cara? Encarar a gente como todos iguais, de fato mesmo, né? Que nós não somos 100% ruins ou 100% bons, né? E ficar idealizando que o negro, ele é ruim o tempo todo, né? É cansativo e é muito triste, né? Hoje eu não dependo mais de ônibus, mas quando eu dependia, podia ter lugares para eu sentar, eu tinha que ficar em pé, porque se eu sentava, a pessoa já, sabe, assim, não pode relar, né? E o ônibus faz aquelas curvas e, de fato, você encosta na pessoa. Então, tem sempre aquela coisa, você vai chegar perto de um lugar que é sofisticado, né? Então, a pessoa já fica com cuidado com a bolsa, como se você fosse roubar alguma coisa. Você entra numa loja, já tem uma vendedora que fica atrás de você ali, prestando atenção no que você está fazendo, sendo que uma pessoa branca também pode roubar, né? Uma pessoa branca pode fazer coisas que são ruins também, mas isso é posto de lado. Sim, eu acho que a gente pode trazer o podcast como uma forma assim mais de atenção, Sim. Tanto para quem é negro para poder se curar pela fala, buscando a análise, buscando formas para isso, tanto para quem não é negro, para estar atento. Eu lembrei de uma situação, fui num shopping com uma amiga, ela é negra, e aí a gente entrou na loja, eu ganhei o panfletinho para amostra, e para ela não entregaram. E eu nem percebi, seguimos a vida na loja. A hora que a gente saiu dessa loja, ela tava assim, eu toda feliz na loja, e ela quieta, nossa amiga, O que aconteceu? Uhul, né, porque a gente não tá atenta. A hora que ela saiu, ela falou, você reparou que na loja, era uma loja mais chique, assim. Você reparou que na loja a vendedora te atendeu, ela deu o panfleto e ela me ignorou? Eu falei, nossa, não. Vamos voltar lá, sei lá. Aí ela, não, nem precisa, nem vou perder meu tempo. Mas assim, depois desse episódio, eu estive um pouquinho mais atenta. Porque talvez eu não vou mudar o movimento, mas eu posso, como uma mulher branca que não tá passando por isso, virar e falar, minha amiga também quer um panfleto, por que ela não tá recebendo? Então, assim, enfim, ela falou que é cansativo, sabe? Eu tenho que pedir o panfleto. E eu acho que é isso, assim, né? A gente, enquanto pessoa branca, a gente também precisa trazer esse tema, né? Eu acho que hoje em dia, por conta das exposições, das mídias sociais, né? As pessoas têm essa coisa do politicamente correto, então as pessoas ficam meio, não sei se eu falo, se eu não falo. Mas, gente, se letra, né? Estuda, pesquisa, né? Veja, né? Assista. A gente hoje tem youtubers que estão nesse movimento, de Jamila, a Isildinha, né? A Neuza, tem mulheres fantásticas, né? Que trazem esse tema com muita responsabilidade. Então vamos lá, vamos estudar, né? E vamos ajudar a difundir o tema, né? Vamos ajudar, né? Nessa construção social para que isso mude de fato. E que a gente olhe as pessoas como sujeito, não ele é o autista, ela é a negra, ele é o cabelo verde. Não, ele é um sujeito, uma pessoa, tá em sociedade, vamos viver da melhor forma possível. Eu acho que é isso. Eu vi uma fala de uma psicanalista outro dia, né? Eu não vou lembrar o nome dela. Pessoa inteligentíssima, assim, sabe? E ela falou que ela ia fazer uma palestra num determinado lugar e ela ia ser acompanhada por uma amiga que é branca, né? E bem ali chegando perto,
a amiga teve um imprevisto e não podia ir, né? Ela ia chegar bem atrasada, então ela tinha que ir sozinha. Ela falou que ela entrou num conflito ali de como que ela vai chegar lá, né? E se apresentar e falar, né? E assim, bateu essa insegurança, porque quem ia fazer a palestra era ela, não era a amiga. Só que assim, para você entender essa insegurança que o negro ele tem, porque para eu entrar num determinado lugar, eu tenho que estar com alguém branco, porque se eu tiver com alguém branco, eu não vou ser tão questionado, eu não vou ser tão assim barrado, né? Agora, se eu ir sozinha, né, eu tenho que comprovar realmente quem eu sou, tenho que provar mesmo o que eu sei, né? E isso é constrangedor. Sim. Bom, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, que é muito importante pra gente, porque é uma coisa que acaba fomentando na gente, fomentando em quem tá em casa assistindo. Uma das portas do inconsciente. Uma das portas do inconsciente. Então, Cris, hoje, qual que é seu maior sonho? Nossa, hoje meu maior sonho é que não precise mais ter temas como esse de negritude sendo debatidos, porque é um tema que tem que se tornar obsoleto, né? Porque o meu sonho é que todo mundo, de fato, se enxergue como iguais, né? Que tenha direitos iguais, que as crianças negras cresçam sem sofrer essas violências sociais, né? Então, o meu sonho é que realmente isso acabe, né? Que não se torne cansativo, que a gente debata outros temas, né? Que seja construtivos, mas não esse que vai ser entendido como militância, vitimismo, né? Então, esse é o meu maior sonho. Ai, que lindo, Cris. Nossa, queria muito agradecer sua participação, assim, foi um bate-papo muito gostoso, importante, mais leve, assim, né? Você trouxe isso com maestria. Obrigada, novamente. Obrigada, a gente queria que você compartilhasse com a gente suas redes sociais, onde que a gente encontra você. Fala aí pro pessoal. Pelo meu número de contato mesmo, que é 19-98878-0191, né? E @acrisnonato. Instagram, né, Cris? Instagram, isso. Então é isso, né? Hoje, assim, a gente tá encerrando uma temporada do Pod, né, cara? Foi muito importante, a gente fez essa temporada comigo gravidinha, então sempre vou guardar no meu coração esse projeto. A gente tem... sou muito grata a Ká por estar comigo, pela generosidade. A gestação são várias fases e eu me senti muito empoderada graças ao podcast por conta da generosidade, da parceria da Ká. E estou muito feliz que esse projeto, nossos convidados foram muito legais, que venha a nova temporada diferente. Mas, assim, foi muito importante para mim, então eu quero que esse agradecimento fique. Como de mulher para mulher, eu senti... não, vamos lá, tá grávida, mas também é psicanalista, também vamos fazer o negócio. Então, essa temporada a gente encerra com a Cris, com esse tema, né, Ká? Não, é isso. Eu queria agradecer, acho que o incentivo, a participação de vocês desde o começo, estando aqui com a gente, incentivando, motivando, assim, acho que foi um aprendizado, um cuidado e até uma cura, né, pra gente durante toda essa temporada. Como estudante de psicanálise, assim, foi muito importante a gente debater e discutir esses temas que eram importantes pra gente, que eram relevantes. Acho que fechar hoje com a Cris faz todo sentido pra gente. E muito obrigada, que venha uma nova temporada por aí. Queria aproveitar também esse momento e agradecer a Podcamp, a IMA e a Prefeitura de Campinas por disponibilizar esse espaço pra gente. E é isso, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.